Olá pessoal, bom dia a todos. Quero chamar a vossa atenção nesse momento para mais um trabalho que estarei contribuindo convosco a partir de agora. Eu gostaria de falar um pouco sobre dons espirituais. Os dons espirituais, eles são de muita importância para a igreja atual, pois enquanto esta estiver na terra, se faz necessário possuir elementos que contribuam para a propagação do Evangelho. Olha, eu sempre denomino temas dessa natureza porque faltam homens que verdadeiramente esclareçam verdades, verdades claras e transparentes ao nosso povo. Irmãos, na verdade, pessoas amigas e todos quantos estão a assistir este vídeo, eu sinto muita tristeza pelo descaso pelas Escrituras. As pessoas querem como que administrar a ação do Espírito. E embora elas não usam palavras que denotam isto, sua ação, seu comportamento revela, no entanto, suas formas de, pelo menos, pensar que sejam assim, o desenvolver do mundo espiritual. É uma baixaria o que se vê hoje dentro de igrejas, pessoas que fingem possuir dons, pessoas que querem imitar ações do Espírito Santo. E pelo menos 9 dons a Bíblia revela com mais exatidão. Eu acho interessante que de todos os dons que existem, apenas 2 deles se tornam de uso coletivo no que tange a dinâmica do exercício deles. Algumas vezes eu cheguei a pensar e comecei a estudar a respeito disto e descobri que esses 2 dons são os únicos que podem ser forjados, ou seja, as pessoas podem fingir imitá-los e os outros não têm como eles tentar imitar. Por exemplo, a Bíblia fala de todos os dons espirituais que são concedidos pelo Espírito. Porém, somente o dom de profecia e o dom de língua é que vocês irão ver as pessoas dentro das igrejas brasileiras. Eu posso falar assim porque ainda não tive oportunidade de participar de culto em outros países. Mas falar sobre isto nos leva ao mundo das Escrituras, olhando para todos os tempos onde homens santos de Deus fizeram coisas miraculosas em nome do Senhor, sendo, no entanto, guiados e regidos pelo Espírito Santo de Deus. Porém, neste tempo, a gente vive um sincretismo religioso, onde tudo é permitido, onde tudo se infiltra, e basta surgir algo novo, que logo o povo já adere àquilo. Tudo, na verdade, que o mundo hoje vive, lamentavelmente, as igrejas tentam adotar, sem consultar a fonte, sem perceber de onde vem. Então, quando o apóstolo Paulo ele começa a falar a respeito dos dons espirituais, a partir do capítulo 13, ele já começa a mencionar. E pensar sobre isto requer uma habilidade nas escrituras
para fazer com que o nosso povo possa compreender a real e perfeita causa a respeito disto. Muito bem. Eu falei a respeito do dom de língua e do dom de profecia. Isto faz uma confusão tão grande no meio do povo. E, queridos, todos os dons, eles existem. Existe, por exemplo, pessoas que escolhem seguir o cessacionismo e de que isso, dizer que isto só foi naquele tempo e que hoje não tem mais utilidade. Porém, nós defendemos o continuismo, porque enquanto a igreja existir na terra, se faz necessário que os dons estejam presentes. O que não é real são essas baixarias que nós observamos dentro da igreja, pessoas que fingem ser batizadas pelo Espírito Santo com o único intuito de falar línguas e de tentar passar revelações, visões, aquelas coisas todas, que qualquer pessoa entendida dá para perceber que seus comportamentos são completamente desfavoráveis às Escrituras. Há um equívoco muito grande em pensar que falar língua é um exercício para quem de fato foi batizado pelo Espírito. Isso é uma interpretação muito errada. A pessoa é batizada pelo Espírito de Deus a partir do momento que ela se torna selada pelo Espírito. Não é o fato de nós vermos homens com aquele comportamento exacerbado, fingindo ter dons, fingindo falar em línguas, aquela coisa toda, que não funciona assim, meus irmãos. Mas falar língua é um dom. O que significa dizer que, se é um dom, o dom não pode ser evidência do batismo. O que eu quero tentar explicar para vocês é que de todos os dons que existem, os líderes escolheram o falar língua como evidência do batismo. Por que não escolheram o dom de profetizar para ser evidência do batismo? Por que não escolheram de revelação para ser evidência do batismo? De visão, de cura ou de curar? E tantos outros, de sabedoria, ciência, da fé? Não. Logo eles escolheram o dom de língua e denominaram como evidência do batismo. Porque algumas passagens, como que Atos dos Apóstolos, capítulo 2, mais precisamente, eles vão tentar aparelhar aquele evento como sinal disto. Na verdade, nem línguas estranhas eles falaram a respeito daquele evento. Estranhas sim, para eles, mas conhecidas para quem estava presente. Porque ali a Bíblia não revela que eles falaram a língua dos anjos. Eles falaram a língua das nações que estavam reunidas. Então, se pode classificar a língua estranha, sim, estranhas para eles, porque eles não conheciam, mas reveladas e conhecidas para todos quantos estavam ali que eram, por sua vez, falantes daquela língua. A partir daí se disseminou em toda a nação essas baixarias que vemos hoje dentro das igrejas. Isso que vocês ouvem dentro das igrejas hoje, gente, não é língua do céu, não é língua dos anjos. É um hábito reprovado pelas Escrituras que as pessoas denominaram como língua estranha, certo? São poucas pessoas que contestam contra isto, que têm coragem de falar sobre isto.
Mas aqui está um dos homens, dos poucos que existem neste mundo, que tem a coragem de vir a público e desmascarar essa hipocrisia. É incrível participarmos de trabalhos onde a gente vê líderes bradar em cima do povo e dizer: fala a língua estranha aí, igreja, e eles falam. Já pararam para analisar a baixaria de tudo isto? Quer dizer, é como se o próprio Espírito supostamente estivesse sujeitos a eles. Queridos, entendamos uma coisa. A Bíblia diz que os dons espirituais, eles são revelados a cada um segundo a vontade do Espírito Santo e para o que for útil. Para o que for útil. Hoje, na verdade, os dons espirituais, embora eles existem, todos eles, e o dom de língua também, isso é uma eventualidade que necessite de uma ação sobrenatural do Espírito, pois que hoje temos tantos outros recursos, certo? Onde as pessoas podem ter a liberdade do aprendizado. E quando existe uma situação onde precisa ser provado o reino dos céus em relação àqueles que resistem, o Espírito pode capacitar qualquer pessoa que por sua vez esteja dentro dos parâmetros das Escrituras e trazer uma realidade conhecida a todos, como foi notório em outros tempos. Estes homens de Deus se preocupavam muito na exposição da verdade e principalmente quando estava relacionado à questão do Espírito de Deus. Hoje não. As pessoas brincam com o nome de Jesus. Brincam com a pessoa do Espírito Santo. Meus irmãos, pessoas amigas que são participantes deste canal, eu nunca quero deixar de calar ou de falar a respeito da verdade das Escrituras. Porque já existem poucos homens que protestam contra essas coisas. Eu acho interessante, irmãos, e o apóstolo Paulo, eu posso até comparar ele como possuinte de todos os dons, mas ele chega um determinado momento que ele diz assim: eu dou graças a Deus porque falo mais língua do que todos vós. Todavia, prefiro falar na igreja 5 palavras no meu entendimento do que 10.000 em outras línguas, porque então não vos seria útil. Então, mesmo que a pessoa seja batizada com o Espírito Santo ou, corrigindo, que possua o dom de língua, ainda existem critérios para o exercício dele. O apóstolo Paulo ele menciona: portanto, falem 2, ou quando muito 3, e haja intérprete. Mas se não há intérprete, cale-se e fale consigo só e com Deus. Certo? Porque o que fala línguas não fala aos homens, senão a Deus. Salvo se este profetizar, porque então trará edificação para todos quantos estiverem presentes. Mas, se houver profeta entre vós, fale 1 ou 2, certo? E por sua vez, e aquele que for dado a palavra, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar uns após os outros. Mas, contudo, ele volta a falar com ordem e decência, porque Deus é Deus de paz e não de confusão. Certo? Então, queridos, pensar sobre isto é considerar as páginas das Escrituras como diretrizes que possam reger a nossa vida. 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 1, o apóstolo diz assim: olha, pelo que tendo este ministério, pela misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam,
não andando com astúcia e nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Então nós temos que pregar o Evangelho, viver a verdade, e tudo que fizermos é como se Deus estivesse ali perante nós, é como se nós estivéssemos no altar e Deus na plateia. Só para entender o consenso da fala de Paulo. Ele diz assim, olha, que nós devemos preservar esta verdade, falar dela como se de Deus, na presença de Deus. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 17, ele diz que nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos como de Deus na presença de Deus. Irmãos, é incrível o comportamento que a gente vê, principalmente de líderes e pastores que estão na frente do rebanho. Só basta eles subirem no altar. Quando pega o microfone, parece que descarregou sobre eles imediatamente uma torneira do céu, na linguagem deles. Mas saíram dali, acabou, já não tem mais, o Espírito já foi embora. Então, que Deus possa ter misericórdia de pessoas dessa natureza, porque é fazer descaso pela pessoa santíssima do Espírito Santo. E quando nós falamos e tentamos ensinar-los a voltar para a verdade, somos nós que somos tidos como incrédulos, perseguidores e até blasfemos. Mas um dia será pedido contas de todas as nossas ações que fizemos nesta terra, diante dos homens. Diante dos homens será cobrado tudo isto. Então, os dons espirituais, eles servem para a edificação da igreja. Mas os homens têm denegrido a boa imagem do Senhor, eu posso falar assim, é uma linguagem compreensível, certo? Tem brincado com as coisas de Deus. E Deus pedirá conta de tudo isto. É tão sério isto, gente, que quando a gente passa a ensinar sobre isto, os irmãos não querem nem ouvir, porque se preocupam logo. Irmão, cuidado para você não blasfemar contra o Espírito Santo e tudo. Irmãos, é impossível quem tem o Espírito blasfemar contra ele mesmo. Ele não pode resistir a ele mesmo. O Espírito do Senhor, ele não prega contra ele mesmo. Então é impossível um crente sincero e verdadeiro blasfemar contra o Espírito Santo, a menos que ele já tenha abandonado a fé, apostatado. Mas mesmo assim ele nem menciona as coisas de Deus, porque ele passa a repudiar piamente. Mas aqueles que por sua vez se prontificarem a anunciar a verdade da palavra de Deus, também serão taxados como incrédulos, perseguidores, rebeldes e coisas dessa natureza. Mas que todos vocês possam ter a certeza de que ainda existem poucos homens neste mundo, mas que conservarão a verdade plena e absoluta conforme Deus quer. Que Deus possa vos abençoar.